Praise the Lord, my Lord, the mightiest, mightiest Senhor, prophets, os the Lord. poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, agora para terminar, finalmente, nós vimos que a igreja deste dia presente, a sua igreja deste dia moderno, não entendeu bem os atributos do Senhor. Ela não entendeu o Senhor. E pregando outro evangelho, que já havia sido profetizado há muito tempo, que eles iriam juntar para si mesmos pregadores, pregando o evangelho, uma doutrina que iria agradar os seus ouvidos e não iriam entender nem aceitar a sã doutrina. Vocês viram que esta é uma tragédia tão tremenda, e a falha em entender bem o Jesus na cruz. O Jesus na cruz. O Deus da justiça, revelado na cruz do Calvário, quando você vê que eles pregaram outro Deus, outro Jesus, compreensivo, aquele que pode acomodar-se ao pecado, aquele que não julga. Você pode ver tudo que eles estão pregando hoje, e como eles estão vivendo as suas vidas como se o Senhor fosse entender o pecado. Ele vai entender, você tem sido uma geração moderna, eu entendo, como se fosse isto que o Senhor fosse dizer para eles. E entretanto nós sabemos tão bem que Jesus na cruz, o Senhor Jesus na cruz, revelou que Deus é justo. O Senhor Jesus na cruz, Ele veio para revelar Deus. A razão pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo veio para nós é para revelar os atributos, para revelar Deus para nós. Que Deus é justo, para revelar naquela cruz, quando Jesus estava pendurado lá, Ele revelou que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus julga o pecado. Ele revelou que Deus julgou o pecado antes e Ele vai julgá-lo novamente. Ele julgou o pecado no dilúvio de Noé, Ele julgou o pecado em Sodoma e Gomorra, Ele julgou o pecado em Judá e no reino do norte de Israel. Deus vai julgar o pecado novamente. E naquela cruz, enquanto Jesus estava pendurado lá, quando Ele liberou o sangue, Ele deu intercessão, Ele intercedeu por nós. Ele também revelou que Deus é justo, que Deus dá uma advertência justa e um conselho justo, dizendo: arrependam-se. E é por isso que esta voz apareceu na terra. Os dois profetas foram glorificados, um deles em um corpo glorioso total, o outro no corpo físico, e eles vieram para dizer: arrependam-se, arrependam-se. E quando vocês não se arrependeram, Ele os feriu com corona e terremotos. E a guerra na Ucrânia. Desta forma eles estão dizendo: Deus é justo, Deus é correto. Ele dá uma advertência justa e um conselho justo, que é: arrependam-se. E então, você vê que a falha em entender Jesus na cruz é o que fez com que a igreja deste dia moderno agora trazer pós-modernismo para dentro da salvação. A falha em entender que Jesus na cruz estava essencialmente revelando Deus, revelando que Deus é justo,
Deus é santo. Deus julga o pecado. Ele julgou antes nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra, em Judá e muitos outros lugares na Bíblia. E Ele vai julgá-lo novamente. A falha em entender esta parte da cruz. Este atributo da cruz é o que fez com que a igreja moderna agora pregasse outro Jesus e trazer pós-modernismo para dentro da salvação. Isso fez com que a igreja deste dia presente pregasse um tipo de evangelho que trivializa o pecado, torna o pecado leve. O pecado ficou leve. Hoje eles tornaram o pecado como algo leve. O evangelho da prosperidade. A falha é entender a gravidade da mensagem que Jesus transmitiu na cruz a respeito do Deus que julga o pecado. O Deus do céu que tem zero tolerância ao pecado. A falha é entender esta mensagem que está emanando, vindo e sendo transmitida da cruz. É o que fez com que a igreja deste dia moderno reduzisse o senso da santidade de Deus. Os cristãos deste dia presente, quando eles estão andando, você pode ver que eles reduziram a gravidade do senso de santidade do nosso Deus. Como se o nosso Deus não fosse mais tão santo assim nestes dias. É por isso que eles estão andando em nudez, envolvidos em imoralidade. Eles têm gravidezes na igreja, eles têm escândalos na igreja, vendendo água, vendendo óleo, vendendo roupas, lenços. A falha em entender a gravidade da mensagem que Jesus transmitiu da cruz é o que fez com que eles pregassem um evangelho que reduziu a gravidade e o senso da santidade de Deus. A santidade de Deus. Como se Deus não fosse mais santo. E eles dizem que eles estão indo para o céu com este pecado. É isto que fez com que eles pregassem o evangelho da prosperidade que normalizou o pecado. O pecado tornou-se normal nesta geração. Nós temos sentado aqui, nós temos observado a igreja nesta geração em choque. Nós temos reportado em uma base diária para Deus Pai. Toda vez que o Pai falou conosco, nós reportamos para Ele que eles estão em pecado total e que eles normalizaram o pecado na igreja. Nós reportamos a respeito de vocês corretamente, diariamente para o Pai. A falha em entender a mensagem que está vindo da cruz de Jesus. É o que fez com que, no estilo de vida cristã hoje, falte o temor de Deus. Eles agora estão vivendo como se o temor de Deus não fosse tão sério assim. Você pode viver sem Ele, você pode até mesmo entrar no céu sem Ele. A falha em entender a gravidade de Jesus crucificado naquela cruz e a mensagem que ele transmitiu a partir de lá é o que trouxe a teologia liberal, que aceitou o homossexualismo na igreja. É o que trouxe a teologia liberal, que aceitou o homossexualismo no púlpito, que aceitou tudo que é do mundo dentro da igreja. A falha em entender a gravidade da mensagem que Jesus transmitiu enquanto ele estava pendurado naquela cruz, a respeito da natureza de Deus, do Deus que julga o pecado, é o que fez com que agora os direitos humanos entrassem na igreja. Democratização, feminismo, uma outra forma de devoção que se infiltrou dentro da igreja. A falha em entender
A mensagem que o Senhor estava transmitindo enquanto ele estava pendurado naquela cruz do Calvário é o que fez com que a igreja deste dia moderno tenha um senso reduzido da gravidade do pecado. O pecado foi amenizado. É o que fez com que os cristãos tivessem um senso de direitos adquiridos. Como se você apenas ao receber Cristo, você agora tem o direito de entrar no estado eterno, entrar no céu, um senso de direito legal, um direito adquirido, uma falta de temor de Deus, o evangelho da prosperidade, a normalização do pecado, normalizando o pecado. O pecado tornou-se normal agora e reduzindo o senso da gravidade da santidade de Deus. É tremendo, é terrível. E, entretanto, entender a mensagem que Jesus transmitiu a partir da cruz, quando ele estava pendurado lá, é muito central para determinar como nós adoramos a Deus. Se nós o adoramos santo ou não. Entender a mensagem que Jesus transmitiu a partir da cruz, enquanto ele estava pendurado lá, é o que determina como você anda com Jesus, se você anda em santidade ou não. Entretanto, entender a mensagem que Jesus transmitiu a respeito da natureza de Deus, enquanto ele estava pendurado naquela cruz, é o que vai determinar se nós vamos ter o temor de Deus ou não. E, entretanto, entender a mensagem que Jesus transmitiu enquanto ele estava pendurado naquela cruz do Calvário é o que determina como nós vamos criar as nossas famílias. Se nós vamos criar filhos tementes a Deus ou não. Famílias tementes a Deus ou não? Entretanto, entender a mensagem que Jesus transmitiu a partir daquela cruz do Calvário enquanto ele estava pendurado lá é o que determina as nossas próprias vidas, se nós vivemos santos ou não. Entretanto, entender a mensagem que Jesus usou para transmitir para nós enquanto ele estava pendurado naquela cruz do Calvário, a revelação de Jesus na cruz é o que pode nos fazer mudar as nossas vidas e nos conformar com os requisitos de Deus ou não. Isto é sério, povo abençoado. Para que quando nós vemos isto, a intenção de Deus é que quando nós vemos isto, nós mudamos a nossa vida aqui na terra. Para que quando nós vemos isto, nós começamos a viver a nossa vida focados no céu. Para que quando nós vemos isto na cruz e entender a mensagem que ele transmite, então nós poderíamos desenvolver uma perspectiva correta da vida aqui, uma perspectiva celestial. Então nós iríamos buscar a justiça, buscar a santidade. Então nós iríamos entender que Deus julga o pecado, como você vê em Lucas 16, do 19 ao 21, o homem rico que, e então se achou no inferno. É o que vai nos dar o peso de até mesmo procurar as almas perdidas, ir e procurar os nossos irmãos e irmãs e o povo de Deus lá fora. Se você entendesse a mensagem que Jesus transmitiu daquela cruz, você teria um peso pelas almas perdidas. Teria nos ajudado a nos preparar melhor para o reino de Deus. Teria nos feito entender que o pecado tem que ser julgado, que tem que haver uma prestação de contas sobre o pecado algum dia. O Messias está vindo. A igreja tem que mudar e voltar ao básico, a salvação básica
básica da cruz e do sangue, a fé original, e purgar para fora o modernismo. E agora trazer para dentro a verdade, para que o poder de Deus possa vir, para que os aleijados possam andar da forma como os aleijados estão andando aqui. Olha lá fora, não há ninguém, nenhum aleijado está andando. É uma depravação, é um choque. Obrigado.